Good afternoon, class! Nessa aula de hoje, nós vamos explorar um pouquinho da lista de 24, do dia 18/11, onde nós vamos estar trabalhando com um poema de protesto de Kamala Dance, onde eu coloquei aqui um pouquinho da história dela, para que vocês possam estar visualizando um pouquinho da história. A história dela está na língua inglesa, mas tem vários vocábulos que vocês conseguem entender. Kamala Suraya Das is remembered as a fearless feminist and literary icon. Her poetry was refreshing because she wrote about topics such as... Depois coloquei o poema aqui, que foi uma questão que caiu no Enem em 2018, só para que vocês possam estar vendo a pronúncia dos vocábulos. Coloquei ele aqui para que vocês possam acompanhar a leitura. Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai resolver a questão número 4 do caderno amarelo de linguagens do Enem. É uma questão que é uma poesia, então a gente vai ler a poesia e depois analisar eventuais palavras difíceis que vão aparecer. Don't write in English, they say. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It is half English, half Indian. Funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Kamala Das. Esse é um texto que ele é basicamente escrito por uma pessoa indiana. Então tem toda uma questão muito linguística de que uma das línguas oficiais da Índia é o inglês. Mas a Índia ela foi dominada pelos ingleses, então é uma questão muito mais de imposição do que de escolha daquele povo. E esse trecho aqui, ele diz uma questão de como a pessoa ela vai escolher qual é a sua língua, como é que ela vai ter essa consciência, ela vai estar escolhendo falar inglês, ela vai estar querendo falar a língua indiana. É muito complicadinho essa questão. E daí tem algumas palavrinhas bem complicadas aqui. Logo no começo a gente tem mother tongue. Mother tongue quer dizer a língua mãe, a língua nativa. Em seguida a gente vai ter distortions, que é distorções. Não é nada muito complicado. Mas aí logo em seguida a gente vai ter queerness, que dá uma ideia de estranheza. Mais além, a gente vai ter uma questão lá embaixo de joys, que é alegrias, longings, que é anseios, e hopes, que é esperanças. Então, esse texto está falando, basicamente, que ela escolhe falar o inglês, mesmo não sendo uma falante nativa de inglês, para todos os fins, porque ela tem uma noção, ela tem uma consciência de que ela consegue, com o domínio da língua, expressar sentimentos, anseios, emoções, felicidades. Vamos agora ao texto, as alternativas. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês. Apesar dessa não ser sua primeira língua, nesses que vocês possam terminar de assistir o vídeo. Aí nós temos a pergunta, né, que vocês possam escolher a resposta correta. Depois tem retiro do texto os versos que justificam a resposta da atividade 1. Por que ela falou essa afirmação da importância da língua? Que vocês vão escolher a resposta certa na número 1 e vocês vão encontrar as respostas da número 2. Na número 3, vocês vão pensar em relação à estrutura e ao tema, em que o poema de Kamala se assemelha ou se diferencia do poema que nós vimos na aula passada, Blue Funeral Blues. Então, vocês vão escolher também. E depois nós vamos trabalhar um pouquinho como o consumo consciente da energia. Eu trouxe alguns vídeos para falar um pouquinho do consumo consciente de energia. A Brad e a ANEEL apresentam as bandeiras tarifárias. Oi, você já ouviu falar em bandeiras tarifárias? Sabe o que elas significam? Tudo bem, a gente explica. Mensalmente, na última semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, define a cor da bandeira que entrará em vigor no mês seguinte. As bandeiras tarifárias representam o custo real da produção de energia no país e possuem o mesmo... Porque nós trabalhamos muito com a questão da conscientização, trabalhamos muito com o ser consciente. E a formação plena de vocês busca muito isso, vocês serem conscientes em todos os caminhos. Trago também um pouquinho sobre anúncios publicitários que
que geralmente a gente trabalha na língua inglesa. Então, essa foi uma abordagem que eu trago para que vocês possam aprofundar ainda na construção de... O affirmative, ou na forma afirmativa, nós temos o verb plus object, quer dizer, verbo mais objeto. Então, como exemplo, eu trouxe essa frase, close the door, please, que quer dizer, feche a porta, por favor. Então, veja que você começa a frase com o verbo, aqui é o verbo close, fechar. Aqui você tem um complemento, que é o objeto, a porta, por favor. Então, esse é o imperativo na língua inglesa, que, como você percebe, tem a mesma estrutura do imperativo na língua portuguesa. Então, veja assim a forma negativa. Na forma negativa, a gente usa o don't, que é não, né? Um não, plus verb, mais o verbo, plus object, mais o objeto. E a gente tem como exemplo, don't close the door, please. Então, a frase afirmativa, close the door, fecha a porta. Na negativa, don't close the door, não fecha a porta, por favor. Então, sobre isso, porque nada no anúncio publicitário é construído por acaso. Nada no anúncio publicitário é aleatório. Então, que vocês possam aprofundar a questão do anúncio, da propaganda, do alerta. Por quê? Eu peço para vocês, aqui eu trouxe outro vídeo sobre consumo de energia, e eu peço para que vocês hoje façam um cartaz para mim, de conscientização sobre o uso consciente da energia. Vocês podem usar a língua inglesa ou a língua portuguesa. Eu vou deixar livre, né, para que vocês possam escolher. E o importante é que vocês leiam os informes, se conscientize dessa importância da gente estar fazendo essa economia dentro das nossas casas, para apagar de cada vez mais esse desperdício, que muitas vezes a gente, sem ver, a gente não tem noção do que a gente está fazendo nas nossas casas em relação à energia, que muitas vezes a gente pode evitar. E não são ações tão complexas, são ações simples que você pode estar usando no seu dia a dia para estar economizando energia. E com isso você tem uma diminuição da conta de energia e uma conscientização, uma formação cada vez mais plena de vocês. Coloquei alguns exemplos na língua inglesa também, se vocês quiserem usar, estejam livres para sua escolha. E então, explorando o tema consciente, o uso consciente da energia. E aí eu quero que vocês façam um cartaz de conscientização sobre o tema. Faça um cartaz e poste no grupo. Pode ser em inglês ou em português. O importante é que você entenda que com o uso consciente da energia, a gente tem uma qualidade melhor para o nosso dia a dia. Desde já, muito obrigada por estarem aqui e qualquer coisa eu estou aqui. A presença de vocês é fundamental. Tenham todos um bom dia.